Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 28 de abril. O jardim da casa de Abel está todo preparado para o grande dia. As flores estão dispostas com cuidado, as cadeiras alinhadas e o altar de madeira rústica está perfeitamente decorado, dando um toque de elegância e simplicidade ao ambiente. O clima é de festa, os convidados já estão se acomodando e a cerimônia parece ser um momento de pura felicidade. Abel está visivelmente emocionado, vestindo seu terno impecável, enquanto Filipa, com seu vestido branco, sorri ao olhar para ele. Tudo está no lugar, e o momento tão esperado finalmente chegou. Porém, quando a cerimônia estava prestes a começar, o inesperado acontece. Ellen, a mãe de Sofia, interrompe o casamento de forma abrupta, com o rosto transbordando de preocupação. Seus olhos, cheios de lágrimas, fixam-se em Abel enquanto ela pede, quase em um desespero, que ele cuide de sua filha, Sofia, caso algo aconteça com ela. O pedido soa quase como uma despedida. A tensão no ar é palpável. As palavras de Ellen ressoam na mente de todos os presentes. A promessa de Abel, em resposta, é feita de coração. Ele cuidará de Sofia como se fosse sua própria filha. Com isso, a cerimônia é interrompida, e a promessa de Abel muda a direção de tudo, criando um vínculo mais forte entre ele e a jovem Sofia. A promessa de cuidado e proteção ganha uma profundidade emocional, marcando o início de uma nova fase para todos envolvidos. O que parecia ser o grande evento de uma vida agora se torna o início de uma jornada de responsabilidades e desafios. 7 anos se passam, e Sofia, agora uma adolescente, continua com seu espírito irreverente e travesso. Ela se diverte pregando peças nas aspirantes a babás, sempre à procura de novas formas de assustá-las e testar seus limites. Cada tentativa de cuidar dela parece ser um fracasso, pois Sofia sempre encontra uma maneira de criar caos. Sua risada, maliciosa e cheia de diversão, ecoa pela casa, enquanto ela armava suas próximas artimanhas. As babás que tentam tomar conta dela saem frustradas, e em alguns casos, até com os nervos à flor da pele. Sofia, porém, parece estar sempre em sintonia com sua natureza rebelde, e suas ações não são apenas para se divertir, mas também para afirmar sua independência. Ela adora ser o centro das atenções, e não tem medo de testar a paciência dos adultos ao seu redor, especialmente das mulheres contratadas para cuidar dela. Apesar de todo o caos que cria, Sofia possui um charme natural e uma inteligência afiada que a tornam irresistível e, ao mesmo tempo, desafiadora. Os adultos podem tentar controlar a situação, mas, no fundo, sabem que Sofia sempre terá um truque na manga. Enquanto isso, Léo, Pan e Cami estão se preparando para um evento que promete ser animado, a tradicional Feira de São Cristóvão. As 3 amigas estão animadas e se arrumando com esmero, cada uma com seu estilo próprio, para aproveitar o evento e se divertir ao máximo. Léo, como sempre, tem aquele brilho no olhar e uma energia contagiante. Pan, mais reservada, ajusta o visual com um toque de sofisticação, enquanto Cami, mais ousada, aposta em um look mais despojado e cheio de atitude. O clima entre as amigas é descontraído e divertido, e a expectativa é de uma noite animada. Elas se preparam para dançar, conversar e, claro, aproveitar as iguarias típicas da feira. Marlon, por sua vez, está treinando kickboxing com sua namorada, Bárbara. O treino deles, intenso e focado, serve não apenas para manter a forma, mas também para estreitar os laços do casal. Bárbara, que sempre esteve ao lado de Marlon, é uma mulher forte e determinada. O relacionamento deles parece estar em um bom momento, com a parceria no esporte refletindo a harmonia que há entre eles. O treino termina com risadas e um toque de cumplicidade, e ambos se preparam para sair em direção à feira. Embora o relacionamento entre os dois pareça sólido, há algo no ar, algo que ainda precisa ser resolvido. Na feira de São Cristóvão, Léo e Marlon se encontram por acaso e começam a conversar sobre o passado. As lembranças dos tempos antigos começam a emergir, e os dois relembram as histórias que marcaram suas vidas. O clima entre eles é de uma amizade que, mesmo com o tempo, não desapareceu. Eles riem das situações do passado e compartilham confidências. Durante essa conversa, Léo acaba dançando com Júlio, um antigo conhecido. A dança, embora simples e descontraída, carrega um tom de nostalgia, como se fosse uma maneira de reviver algo que ficou para trás, algo não resolvido. A interação entre os dois parece leve,
Mas há algo nos olhares trocados que sugere que o passado entre eles ainda pode ter mais capítulos a serem escritos. Quando Marlon chega em casa, ele é surpreendido por uma ligação de Léo, que, com urgência, pede sua ajuda. Ela se encontra em uma situação complicada, e seu pedido de socorro soa sincero e carregado de angústia. Marlon, sem hesitar, se prepara para correr em sua direção. Ele sabe que Léo precisa dele, e sua lealdade é clara. Ele não pensa duas vezes, e preocupado, parte para ajudá-la. Sua atitude de prontidão revela a importância de Léo em sua vida e o quanto ele está disposto a enfrentar qualquer desafio por ela. Na casa de Abel, Filipa e Abel tentam lidar com o comportamento cada vez mais rebelde de Sofia. Ela tem se mostrado cada vez mais difícil de controlar, e as discussões se intensificam. Filipa, tentando ser a voz da razão, tenta disciplinar Sofia, mas a jovem, cheia de energia e confiança, não dá ouvidos. O conflito entre eles é crescente, com Sofia se recusando a seguir as regras e desafiando a autoridade dos pais. O ambiente na casa começa a ficar tenso, e a relação familiar começa a se deteriorar. Entretanto, as coisas não param por aí. Stephanie avisa Léo que ela terá que trancar a faculdade para começar a trabalhar. Léo, que estava se dedicando aos seus estudos, se vê tomada por uma sensação de frustração e impotência. O anúncio de Stephanie a pega de surpresa, e ela se vê em um dilema entre os seus sonhos e a realidade que a força a tomar decisões difíceis. O futuro que ela imaginava começa a se tornar incerto, e a necessidade de trabalhar para sobreviver parece afastar seus sonhos. Ela precisa agir rápido para lidar com os obstáculos que surgem em seu caminho. Por fim, as acusações contra Léo começam a tomar forma. Bárbara e outras mulheres começam a acusá-la de fraudar a venda das rifas, um escândalo que poderia arruinar sua imagem. A situação de Léo se complica a cada passo, e ela se vê no centro de uma polêmica que coloca tudo o que construiu em risco. As acusações são sérias, e a confiança das pessoas ao seu redor começa a ser abalada. Léo, desesperada, tenta se explicar, mas sabe que enfrentará uma batalha difícil para provar sua inocência. O que parecia ser uma simples acusação começa a ganhar proporções maiores, e Léo se vê cercada por problemas que, até então, não imaginava. Ela precisará de muita coragem e inteligência para lidar com essa situação que ameaça arruinar sua vida. Terça-feira, 29 de abril. Léo tenta se explicar para as mulheres, mas a situação não parece melhorar. Elas estão implacáveis, com acusações fortes e uma desconfiança crescente. Bárbara, em especial, exige que Léo pague o que deve, com um tom de ameaça e desprezo. As palavras de Bárbara ressoam como um peso sobre Léo, que tenta se justificar, mas percebe que as mulheres não estão dispostas a ouvir. Elas têm suas próprias certezas, e Léo se vê cada vez mais isolada, sem conseguir convencer ninguém da sua inocência. As tensões aumentam, e Léo começa a perceber que as coisas estão fora de seu controle. A pressão de ter que lidar com essas acusações começa a afetar não apenas sua vida profissional, mas também seu estado emocional, tornando-a mais vulnerável e desesperada. Em meio a essa pressão, Léo é chamada para ir à fábrica Boaz. Ao chegar, o ambiente é tenso. A fábrica, que sempre foi um símbolo de estabilidade, agora se torna um campo de batalha, onde as relações estão cada vez mais fragilizadas. Léo sente o peso das expectativas em cima de seus ombros. Ela sabe que o trabalho que está prestes a assumir pode mudar o rumo de sua vida, mas, ao mesmo tempo, não consegue se livrar da sensação de que está sendo empurrada para uma situação desconfortável. A fábrica, sob a direção de Jacques, parece estar em um momento crítico, e Léo precisa entender seu lugar nesse novo cenário. Enquanto isso, Marlon se encontra com Bárbara e critica a postura dela em relação a Léo. Ele não consegue entender por que ela está tão impiedosa, fazendo acusações sem dar chance para explicações. Marlon vê uma injustiça nas atitudes de Bárbara e tenta, de alguma forma, defender Léo. Ele expressa sua frustração com a maneira como ela tem tratado a amiga e exige que Bárbara pare de implicar com Léo. A conversa entre eles se torna um confronto direto, e Marlon não mede palavras para expressar seu desagrado. Mas Bárbara, como sempre, se mantém firme em suas convicções, não cedendo às críticas de Marlon. Enquanto isso, Sofia, que continua a ser uma figura central na vida de Abel, tenta impedir que ele e seus irmãos se dirijam à fábrica. A jovem, cheia de energia e sempre pronta para criar uma confusão, não está disposta a deixar que Abel se envolva mais com os problemas da fábrica. Ela quer manter a atenção dele voltada para ela e para os assuntos da casa. Sofia, com sua personalidade forte, usa de todos os recursos para criar obstáculos e dificultar a ida de Abel e seus irmãos à fábrica.
A situação em casa começa a ficar cada vez mais tensa, e Sofia, que já é conhecida por sua rebeldia, agora está sendo uma verdadeira pedra no caminho de Abel. Denise, por outro lado, tem seus próprios planos. Ela avisa Filipa que chamou uma nova babá para Sofia. A notícia pega Filipa de surpresa, que não esperava que a situação chegasse a esse ponto. Filipa sente-se desconfortável com a ideia de perder o controle sobre a filha, especialmente sabendo que Sofia está cada vez mais difícil de lidar. A chegada de uma nova babá é vista como uma tentativa de Filipa de recuperar a ordem em sua casa, mas ela também se sente insegura com relação ao futuro de sua relação com Sofia. A dinâmica familiar começa a mudar, e Filipa precisa lidar com a chegada de uma nova pessoa que pode mexer com a estabilidade da casa. Em meio a esse turbilhão de emoções e mudanças, Léo acaba sendo demitida. Ao sair da fábrica Boaz, ela conhece Samuel, um homem que, de alguma forma, entra em sua vida no momento mais difícil. Samuel, com seu jeito tranquilo e sua empatia, parece ser uma pessoa que entende o que Léo está passando. Ele oferece apoio e compreensão, e sua presença parece ser um alicerce em meio à tempestade que Léo enfrenta. No entanto, ela ainda não sabe se pode confiar completamente nele, mas o fato de ele estar ali, disposto a ouvir e oferecer ajuda, traz algum conforto para Léo em meio à dor da demissão. Enquanto isso, Jaques começa a sugerir que a fábrica Boaz seja vendida. Sua proposta não é bem recebida por Rosa e Abel, que ficam incomodados com a ideia. Eles veem a venda da fábrica como uma ameaça àquilo que construíram ao longo dos anos e temem que, se isso acontecer, perderão o controle sobre o futuro da empresa. Rosa, particularmente, se sente traída pela sugestão de Jaques, e Abel, com seu jeito firme, tenta evitar que essa decisão seja tomada. O clima dentro da fábrica começa a esquentar, e o futuro da Boaz está em jogo. Jaques, com sua atitude fria e pragmática, não parece se importar com os sentimentos de Rosa e Abel, o que cria uma distância crescente entre eles. Léo, Yara e Stephanie passam a sofrer com a falta de dinheiro. As dificuldades financeiras se tornam um peso constante em suas vidas, e elas se veem cada vez mais pressionadas a encontrar soluções para sobreviver. Léo, que já estava enfrentando uma série de problemas, agora precisa lidar com a escassez de recursos, o que torna sua situação ainda mais difícil. Yara e Stephanie, por sua vez, também sentem o peso dessa realidade, e as três mulheres se unem em um esforço conjunto para tentar melhorar suas condições de vida. A luta diária para pagar as contas e manter a dignidade se torna o principal foco de suas vidas, enquanto tentam encontrar maneiras de sair dessa situação de precariedade. Tânia, aproveitando-se da fragilidade da situação, sugere que Jaques desvie dinheiro da fábrica Boaz. Sua proposta, sem ética e repleta de malícia, surge como uma forma de resolver os problemas financeiros de forma rápida e, para ela, vantajosa. Jaques, que já demonstrou ser alguém disposto a fazer o que for necessário para manter o controle, considera a sugestão de Tânia, mas as implicações disso podem ser enormes. Se ele seguir esse caminho, não apenas a reputação da fábrica estará em risco, mas também a confiança de todos os envolvidos. Jaques começa a ponderar as consequências dessa ação, enquanto Tânia, com seu jeito calculista, tenta convencê-lo de que é a melhor solução. Filipa, por sua vez, começa a reclamar cada vez mais de sua vida para Abel. Ela se sente insatisfeita, cansada da rotina e das dificuldades que enfrenta no relacionamento e na vida familiar. Abel, que tem tentado manter a calma e a estabilidade em meio aos caos, exige que Samuel não revele a verdade sobre o pai biológico de Sofia. Ele tem medo de que a revelação dessa verdade possa causar uma crise ainda maior em sua família. O segredo é algo que ele sente que deve ser mantido a todo custo, e, para ele, a estabilidade da família depende disso. Por fim, Léo toma uma decisão importante. Ela decide aceitar o emprego de babá no lugar de Stephanie. Embora saiba que não é o trabalho dos seus sonhos, ela entende que precisa de uma fonte de renda para sobreviver. A decisão marca uma virada na vida de Léo, que agora terá que lidar com uma nova responsabilidade. O trabalho de babá, por mais simples que seja, representa uma nova etapa em sua vida, cheia de desafios e novos aprendizados. Ela sabe que terá que abrir mão de muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, sente que é a única opção viável para sair da situação difícil em que se encontra. Quarta-feira, 30 de abril. Léo decide fugir de casa para se apresentar no emprego no lugar de Stephanie, ciente de que essa é a única chance que tem de mudar sua situação. A decisão de deixar a segurança do lar, mesmo que precária, não é fácil, mas ela sabe que precisa trabalhar para garantir seu futuro. Ao se preparar para o novo emprego, Léo está cheia de ansiedade, mas também determinada a seguir em frente. Ao chegar à nova casa, ela sente uma tensão no ar,
pois sabe que o desafio que a espera não será simples. O que deveria ser uma oportunidade de recomeço, logo se revela mais complicado do que Léo imaginava. Abel, por outro lado, tenta manter a ordem em sua casa e dá uma instrução clara para Sofia. Ele pede que a filha não faça nenhuma brincadeira ou dê sustos na nova babá. Abel já está ciente do comportamento travesso de Sofia, que adora pregar peças nas aspirantes a cuidadoras, e não quer que a situação se complique com mais uma babá indo embora. Abel, como sempre, tenta ser firme, mas sabe que Sofia tem um espírito irreverente que vai dar trabalho. Léo chega a casa e se prepara para a entrevista, mas logo se preocupa ao encontrar Samuel. O encontro com Samuel a deixa desconfortável, pois ela já sabe que ele tem um conhecimento íntimo de sua história, e de alguma forma, pode ser uma ameaça para seus planos. Samuel é alguém que parece observar cada movimento dela, como se estivesse analisando constantemente. Léo tenta se manter calma, mas o fato de estar ali, em um ambiente tão novo e incerto, aumenta sua tensão. Sofia, com sua curiosidade natural, acaba conhecendo Léo e logo começa a testar os limites da nova babá. Ao contrário das outras babás, que não conseguiam lidar com suas travessuras, Léo parece encontrar uma maneira de se conectar com a menina. As duas, de uma forma peculiar, começam a se entender. Sofia, que até então estava sempre criando dificuldades, começa a demonstrar uma afeição pela nova babá, e isso impressiona Denise, que está observando de longe. Denise, que tem uma visão crítica sobre as escolhas de Abel, vê nessa interação um sinal de que Léo tem o que é necessário para ser uma boa cuidadora. Filipa, enquanto isso, tenta manter a compostura, mas não pode deixar de se emocionar ao cantar para Danilo. Ela sente que a música é a única coisa que a faz se sentir mais conectada com as pessoas ao seu redor, especialmente com Danilo, que a observa com admiração. Sua interpretação toca Danilo de uma forma profunda, e ele se emociona com a sinceridade de Filipa. Porém, a emoção de Filipa, misturada com sua complexa situação familiar, faz com que ela se perca em seus próprios sentimentos e dúvidas. Samuel, atento a tudo ao seu redor, começa a questionar Ayla sobre Léo e Stephanie. Ele sabe que há algo de errado nessa troca de babás, e não está disposto a deixar nada passar despercebido. Samuel não é alguém fácil de enganar e sempre tem um olhar crítico sobre os outros. Ao interrogar Ayla, ele tenta desvendar a verdade por trás da troca de babás, desconfiando que há algo mais por trás dessa mudança repentina do que aparenta. Sofia, com seu comportamento irreverente, continua interagindo com Léo. No entanto, desta vez, há uma aproximação genuína entre as duas. Sofia, que antes era uma menina travessa, começa a compreender a seriedade de Léo e a respeitar seus limites. Com o tempo, as duas formam um vínculo que vai além das brincadeiras e sustos. Léo, por sua vez, começa a perceber que Sofia, apesar de suas travessuras, tem um coração bom. Denise, que tem acompanhado de perto essa mudança de comportamento, fica impressionada com o jeito como Léo consegue conquistar a confiança de Sofia. Ela começa a se perguntar se talvez a mudança de babá não tenha sido a melhor decisão. Enquanto isso, Samuel vai até Abel para avisá-lo sobre Léo. Ele fala com Abel sobre suas preocupações, destacando as observações que fez sobre Léo. A relação entre Samuel e Abel sempre foi tensa, pois Samuel não tem medo de expressar suas opiniões, mesmo que elas contrariem Abel. No entanto, Abel, ainda acreditando que tomou a decisão certa em contratar Léo, tenta tranquilizar Samuel, dizendo que confiava nela e que Sofia parecia estar se adaptando bem. A conversa entre os dois termina em um clima de desconfiança mútua, mas Abel mantém sua posição, tentando ser o mais firme possível. Enquanto isso, Jaque se aproxima de Ricardo e faz um pedido que pode mudar o destino da fábrica Boaz. Jaque sugere que eles se envolvam em um esquema de desvio de dinheiro da fábrica, algo que ele acredita ser necessário para salvar a situação financeira da empresa. Ricardo, embora relutante, acaba cedendo às pressões de Jaques, percebendo que, se não agir, a fábrica pode falir. A ideia de Jaques gera desconforto, mas a ganância e a necessidade de resolver os problemas financeiros falam mais alto, e Ricardo se vê enredado em um esquema que pode ter graves consequências. Stephanie, ao saber que sua vaga no emprego já foi preenchida, fica surpresa e desconfiada de Léo. Ela não entende o motivo da mudança repentina e começa a questionar as intenções de Léo. Stephanie, que estava confiante de que retornaria ao trabalho, vê sua situação virar de cabeça para baixo, e a desconfiança cresce a cada momento. Ela começa a achar que há algo mais por trás dessa troca de babás, e não está disposta a deixar Léo escapar impune. O clímax do dia ocorre quando Abel volta para casa com Samuel. Ao chegar, ele confronta Léo de forma direta,
exigindo explicações sobre a sua mudança repentina de emprego e sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias. Léo, que já estava tensa, agora se vê diante de um confronto inevitável. A conversa entre eles é carregada de emoção e tensão, e Léo tenta se explicar, embora saiba que suas palavras podem não ser suficientes para dissipar as suspeitas de Abel. O confronto coloca em risco a confiança de Abel em Léo, e ela percebe que o caminho para se redimir será muito mais difícil do que imaginava. Quinta-feira, 1 de maio. Léo, ainda tentando se explicar, enfrenta a difícil tarefa de convencer Abel e Samuel sobre suas intenções e a verdadeira razão de sua mudança de emprego. A conversa, marcada por tensões, mostra que Léo está sendo constantemente julgada e observada por todos, sem espaço para erros. Abel, com sua postura séria e protetora, questiona Léo sobre sua mudança repentina, enquanto Samuel observa de perto, sem revelar suas próprias intenções. A desconfiança está no ar, e Léo se vê entre a espada e a parede, tentando argumentar sem saber se será capaz de convencer os dois. Enquanto isso, Stephanie chega à mansão Boaz, sentindo um misto de frustração e desconfiança em relação a Léo, após descobrir que a vaga dela foi preenchida por outra. A situação de Stephanie, que estava contando com um emprego para ajudar em sua vida, se complica ainda mais com o rumo que as coisas estão tomando. Ela não entende o que Léo fez para conseguir o posto e decide investigar mais a fundo o que realmente aconteceu nos bastidores. Em um momento tenso, Marlon, que sempre se dedica aos treinos de kickboxing, tem uma surpresa no meio de um treino quando derruba um oficial de forma inesperada. Alan, seu instrutor, observa a cena com um sorriso de aprovação, demonstrando grande orgulho de seu aluno. A habilidade de Marlon impressiona não só Alan, mas também outros que estavam presentes, mostrando que ele tem um potencial ainda maior do que se imaginava. Alan, sempre atento aos detalhes, acredita que Marlon está mais preparado do que nunca para enfrentar desafios maiores. Sofia, por sua vez, continua com seus planos travessos, e ao perceber que Léo está na casa, faz um pedido a Abel. Ela quer que ele contrate Léo como sua babá. A ideia de ter Léo ao seu lado parece animar Sofia, mas é claro que a menina tem intenções de tornar a vida de Léo mais difícil. Com seu espírito travesso e cheio de criatividade, Sofia começa a arquitetar uma série de brincadeiras e pegadinhas para fazer com que Léo se sinta desconfortável. Sofia está disposta a ver até onde pode ir com suas provocações. Filipa, sempre buscando maneiras de se destacar, decide fazer uma festa, como forma de reunir as pessoas ao seu redor e celebrar, mesmo que de maneira um tanto egocêntrica. Ela acredita que uma festa será a forma perfeita de chamar atenção e reafirmar sua posição. Com a ideia de festa em mente, Filipa começa a organizar tudo com a ajuda de algumas pessoas da casa, sem se preocupar muito com os detalhes ou com o que os outros podem pensar. O evento promete ser um reflexo de seu estilo, grandioso e com um toque de arrogância. Enquanto isso, Sofia começa a pensar em como pode implicar com Léo durante a festa de Filipa. Ela vê na ocasião uma oportunidade de criar confusão e tornar o ambiente ainda mais tenso, especialmente agora que Léo já está na mira de Abel e Samuel. Sofia, com sua mente cheia de ideias travessas, começa a planejar uma série de situações que possam tornar a vida de Léo ainda mais difícil durante a festa. Stephanie, em um gesto de remorso e tentando corrigir um erro do passado, paga a dívida de Léo com as mulheres da rifa. Ao fazer isso, ela tenta resolver o problema que ela mesma ajudou a criar, mas a atitude não é suficiente para mudar a opinião de Léo sobre ela. Apesar de tentar se redimir, Stephanie sente que não está fazendo o suficiente e se vê em um limbo, tentando se ajustar às mudanças que ocorrem ao seu redor. Davi, um dos conhecidos de Léo, a convida para participar da festa de Filipa. Embora Léo tenha suas reservas sobre o evento, ela decide aceitar o convite, talvez na esperança de se distrair um pouco das tensões familiares e profissionais. Davi, com seu jeito simpático e acolhedor, tenta aliviar o clima pesado e dar a Léo uma oportunidade de se divertir. No entanto, o clima continua pesado, e Samuel avisa Léo que Sofia pode estar tramando algo contra ela durante a festa. Ele percebe que Sofia, com seu comportamento imprevisível, pode estar armando uma nova pegadinha para testar os limites de Léo. Samuel tenta alertar Léo para que ela fique atenta, mas ela sabe que a situação será difícil, independentemente do que aconteça. Rosa, por sua vez, reclama com Abel sobre a festa de Filipa, sentindo-se incomodada com a ideia de algo tão grandioso em um momento tão complicado. Ela não vê a necessidade de tanta ostentação e prefere momentos mais tranquilos e discretos. Abel, apesar de compreender o ponto de vista de Rosa, tenta acalmá-la e se distrair com outros compromissos. A tensão entre eles continua, refletindo a diferença de perspectiva sobre a vida e as prioridades dentro da casa. Enquanto isso, Marlon e Alan,
Após o treino, se deparam com uma mulher na rua pedindo ajuda. Sem pensar duas vezes, Marlon decide ajudar a mulher, mostrando sua disposição em fazer o bem. Alan, ao ver a atitude do aluno, se orgulha de Marlon, admirando sua boa índole. Eles não sabem, no entanto, que esse simples gesto pode desencadear uma série de eventos que mudarão o rumo de suas vidas. Logo após, Alan se vê em uma situação tensa quando se depara com um bandido e precisa confrontá-lo. A tensão do momento toma conta da cena, e Alan mostra sua habilidade em lidar com situações adversas. A coragem e a força de Alan se destacam, refletindo sua experiência e dedicação no treinamento, além de sua capacidade de lidar com o perigo. Sexta-feira, 2 de maio. A situação toma um rumo dramático quando Alan, após o confronto com o bandido, é atingido por um tiro. A cena é tensa, e o momento de grande tensão culmina quando Alan, com toda sua força, ainda consegue salvar o refém do bandido antes de cair ferido. Marlon, que estava ao seu lado, não perde tempo e corre com Alan para o hospital. O caminho para o hospital é repleto de angústia, e Marlon, sempre forte e imponente, se vê desabando emocionalmente ao ver seu mestre chorar pela primeira vez. A fragilidade de Alan, tão resistente em tantos momentos, faz Marlon refletir sobre sua própria vida e sobre o peso da amizade e lealdade. Enquanto isso, em casa, a relação entre Sofia e Léo toma um novo rumo. Para a surpresa de todos, Sofia, que antes era conhecida por suas travessuras e atitudes rebeldes, obedece a uma ordem de Léo. Samuel, que observa a cena, fica impressionado com essa mudança de comportamento de Sofia, que, de forma inesperada, demonstra respeito por Léo. A relação entre as duas começa a se transformar, e as tensões entre elas parecem diminuir, ao menos por enquanto. Davi e Ayla, que já estavam desconfortáveis com a relação de Filipa e Jaques, agora se incomodam ainda mais com a proximidade entre eles. Davi, especialmente, começa a questionar o que realmente está acontecendo entre Filipa e Jaques, já que os dois começam a demonstrar uma cumplicidade que não passava despercebida. Ayla, por sua vez, sente que algo está fora de lugar e começa a se preocupar com as intenções de Jaques. Sofia, com seu espírito travesso ainda em alta, decide aprontar mais uma. Ela tranca Léo e Samuel no banheiro, provavelmente para causar mais desconforto entre eles. Mas, apesar de suas ações provocativas, a tensão entre eles parece diminuir momentaneamente, já que ambos se veem forçados a lidar com a situação juntos. O confronto entre Sofia e Léo agora toma uma nova dinâmica, com a possibilidade de um entendimento mais profundo entre as duas. Marlon, por sua vez, passa por um momento de reflexão ao ver policiais abordando jovens na rua. A cena o faz lembrar de quando decidiu entrar para a polícia, motivado pela vontade de fazer a diferença e combater as injustiças. O olhar de Marlon para a realidade da rua é marcado por uma mistura de nostalgia e pesar, pois ele sabe que nem todos têm a mesma chance de escolha que ele teve. A vida no asfalto, com suas dificuldades, sempre esteve presente em sua mente, mas sua entrada para a polícia foi uma maneira de tentar mudar a realidade dos outros. Léo, com seu jeito mais vulnerável, decide contar um pouco de sua história para Samuel. Em uma conversa mais intimista, Léo revela parte de sua vida e os motivos que a levaram a tomar decisões tão drásticas. A revelação de Léo é um momento de conexão mais profunda com Samuel, que começa a ver sua nova amiga sob uma luz diferente. Samuel, até então cético, começa a entender mais sobre os desafios que Léo enfrentou e a razão de algumas de suas atitudes. Enquanto isso, Bárbara, sempre atenta e com um espírito empreendedor, ajuda Marlon a abrir a academia de Alan. Ela se dedica ao projeto, acreditando no potencial de Marlon e na importância de honrar o legado de Alan. Juntos, eles começam a colocar em prática os planos para a academia, com Bárbara oferecendo apoio prático e estratégico, enquanto Marlon se dedica a seguir o exemplo de seu mestre e amigo. Por fim, a situação na casa de Abel toma um rumo inesperado. Abel, que já desconfiava de algo entre Léo e Samuel, flagra os dois dormindo abraçados no banheiro. A cena, que poderia ser vista como um simples descuido, torna-se um momento de grande repercussão, já que Abel, furioso e desconfiado, começa a questionar as intenções de ambos. A tensão entre os personagens aumenta, e as relações familiares se tornam ainda mais complexas, com Abel sendo forçado a lidar com suas próprias emoções e com as situações inesperadas que surgem em sua casa. Sábado, 3 de maio. A tensão continua a crescer quando Léo e Samuel tentam se explicar para Abel sobre o que aconteceu entre eles. A situação se torna ainda mais complicada quando Filipa, que está profundamente preocupada com a situação de Léo, implora para que ela continue no trabalho. Léo, por mais que queira, sabe que a pressão está ficando insustentável,
mas acaba aceitando, principalmente para não prejudicar ainda mais Filipa, que está envolvida emocionalmente no cenário. O fato de Léo ainda estar trabalhando na casa de Abel parece ser um alívio momentâneo, mas a relação entre eles continua complexa e cheia de desconfianças. Em um momento mais leve, Léo se encontra com Sofia e as duas conversam abertamente, chegando a um acordo. Sofia, que sempre foi travessa e provocadora, parece começar a entender a nova dinâmica entre ela e a babá. Ambas começam a estabelecer uma relação de respeito e até mesmo amizade, com Sofia se comprometendo a não fazer mais brincadeiras pesadas ou causar problemas para Léo. A conversa é um ponto de virada, onde Sofia começa a se abrir mais e a confiar em Léo. Davi, por outro lado, não esconde sua aversão a Jaques. Ele se mostra hostil e desconfortável com a presença de Jaques, o que cria um clima tenso entre os dois. Jaques, sempre manipulador, parece estar ciente da antipatia de Davi, mas não dá muita importância. Porém, a tensão entre eles promete crescer, com Davi cada vez mais tentando lidar com sua aversão ao homem que ele vê como uma ameaça. Ao chegar em casa, Léo se desespera ao descobrir que Yara, com suas próprias ideias e convicções, criou uma nova creche para Sofia sem avisar. A situação a deixa ainda mais sobrecarregada, pois ela agora precisa lidar com mais uma responsabilidade inesperada e com a pressão de manter tudo sob controle. A frustração de Léo é evidente, já que ela sente que está sendo colocada em uma posição difícil sem seu consentimento. O medo de perder o controle sobre a situação a atinge, e Léo começa a questionar como as coisas chegaram a esse ponto. Danilo, sabendo das complicações que Léo tem enfrentado, acaba contando para Marlon sobre o novo emprego de Léo. Marlon, embora inicialmente surpreso, entende o que Léo está passando e decide se envolver para ajudar da melhor forma possível. No entanto, ele também está ciente das dificuldades que ela enfrenta e sente um peso em seus ombros, sabendo que as coisas não vão melhorar facilmente. Bárbara, por sua vez, não consegue esconder os ciúmes que sente de Marlon, especialmente quando ele parece se aproximar de Léo para ajudá-la. Ela começa a questionar o relacionamento deles, temendo que Marlon desenvolva uma amizade mais forte com Léo do que com ela. Bárbara se sente insegura, o que acaba criando uma tensão entre ela e Marlon. A inveja e os ciúmes a tomam, e ela começa a agir de forma mais possessiva, o que coloca um peso ainda maior na relação deles. Enquanto isso, Léo, Cam e Pan se reúnem e começam a relembrar histórias do passado envolvendo Ryan, Marlon e Danilo. As três compartilham risadas e momentos de descontração, mas também há uma certa melancolia no ar, já que as relações entre os amigos mudaram ao longo do tempo. O que parecia ser um encontro leve, rapidamente se transforma em uma reflexão sobre como as coisas mudaram para todos ao longo dos anos, e como as escolhas feitas no passado moldaram as vidas de cada um deles. Sofia, por sua vez, começa a reclamar das amigas que Filipa chama para brincar. Maria, Aurora e Antônia, as novas amigas de Filipa, não são bem aceitas por Sofia, que se sente ameaçada por elas e sua presença. Ela começa a se irritar com o fato de Filipa passar mais tempo com essas meninas e se sente excluída do círculo de amizade da mãe. A atitude de Sofia coloca Filipa em uma situação delicada, onde ela precisa equilibrar as exigências de Sofia com a amizade que desenvolve com as meninas. Léo, sabendo das dificuldades que Sofia está enfrentando, decide pedir a ajuda de Davi para armar algo contra as supostas amigas de Sofia. A estratégia de Léo é fazer com que Sofia se sinta mais confortável com o que está acontecendo em sua vida, e ela vê em Davi a pessoa ideal para ajudar a distrair as meninas e garantir que Sofia não fique mais isolada. No entanto, Davi tem outras intenções. Ele tenta beijar Léo, o que a surpreende e a deixa em uma posição desconfortável. Léo, que não está preparada para esse tipo de gesto, recua rapidamente, criando mais uma tensão no relacionamento entre os dois. A situação entre Léo e Davi fica mais complexa, com Léo tentando lidar com os sentimentos conflitantes de ambos. O fato de Davi se mostrar atraído por ela cria um dilema para Léo, que agora precisa decidir como lidar com ele e com suas próprias emoções, sem comprometer sua posição na família Boaz e sem prejudicar suas amizades. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.